e agradecendo por este momento, por esta oportunidade de aqui estarmos todos congregados em seu santo nome, buscando os seus ensinamentos, a fim de que eles nos esclareçam, que ampliem a nossa visão, o nosso entendimento e a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, pedindo-lhe que envie os bondosos Espíritos para que eles nos possam assistir, envolvendo a cada um, a fim de que possam envolver cada coração para que possam ficar no seu íntimo com tudo o que aqui será dito e que possam compreender, pedindo-lhe que nos abençoe nesta hora e que fique conosco, que assim seja. Boa tarde. E do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Cujo título é Injúrias e Violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo? Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Em São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir às relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão.
Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que aos outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e da promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Que assim seja. Fazemos agora uma breve análise à leitura que aqui foi feita. O título do capítulo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E Jesus diz: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então, Jesus, quando diz os que são brandos, são aqueles homens e aquelas mulheres que têm em si as características do homem de bem. Aquilo que nós devemos ser, aquilo que Jesus nos ensinou a ser. Que devemos ser caridosos, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Que devemos dar o valor aos bens materiais que eles têm, que são para usar enquanto aqui estamos, porque precisamos deles. Vivemos na terra e precisamos dos bens materiais, mas eles têm o valor para nós usarmos aqui enquanto aqui estamos, porque os bens morais, os valores morais, são aqueles que nós levamos connosco quando passamos para o plano espiritual. O bem que nós fazemos ou o mal. O perdão que nós temos para com os nossos irmãos. A paciência, a tolerância. Todos estes atributos que nos fazem evoluir como ser. E são estes bens, os bens morais, os valores do ser, que nós devemos ter em conta como orientação para a nossa vida. Devemos fazer o bem ao próximo. Devemos amar como Jesus nos ensinou. Devemos desprover do orgulho, que é a maior chaga da humanidade. Jesus era humilde. Jesus veio à Terra para nos ensinar. E passados 2000 anos, nós ainda nem sequer o entendemos verdadeiramente. Não entendemos o seu exemplo. Porque se nós pensarmos bem no exemplo de Jesus, na forma como ele atuava com aqueles que lhe causavam dor,
na forma como ele atuava perante todos aqueles que o agrediram. Jesus veio à Terra para nos ensinar. E nós hoje ainda não entendemos o quanto é importante o perdão, o quanto é importante não julgar os outros, porque aqui diz que toda aquela palavra que é dita de ódio, essa pessoa que diz deve ser julgada, deve ser levada ao fogo. Por isso, não nos cabe a nós julgar os nossos irmãos. Não tenhamos dúvida que as palavras de Jesus, que nos asseguram que os brandos possuirão a terra, é de facto a forma melhor que nós temos para ultrapassar as vicissitudes da vida. E também fala aqui no planeta, no plano em que nós estamos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. As dificuldades são muitas e muitas delas são colocadas por nós no nosso próprio caminho. Somos nós que tomamos determinadas atitudes nesta vida ou em outras que nos levam a ter que passar pelas dificuldades que passamos hoje. É difícil a dor, é difícil as dificuldades que temos que passar, mas é com as dificuldades que nós aprendemos e evoluímos espiritualmente. Quer acrescentar? Eu queria acrescentar aqui neste ponto que fala aqui na raiva. É importante frisar que as palavras têm energia, que nós, quando as preferimos, elas vão carregadas com essa vibração energética e que, se elas tiverem uma má intenção, portanto, dando aqui um exemplo simples para se compreender, se eu for atirar um punhado de lama a alguém, não é? Quem é que fica primeiro sujo? Sou eu, não é? Portanto, é um exemplo simples, não é? Portanto, é termos o cuidado de não, portanto, utilizarmos uma comunicação pacificadora. Para isto é importante compreendermos que cada um está a fazer a sua lição, não é? Está no seu processo evolutivo. Portanto, é importante não julgar e, ao mesmo tempo que não julgarmos, desculparmos e utilizar uma comunicação pacificadora para que ela não tenha essa carga energética negativa. Tá bom? Pegando aqui nas palavras dos meus irmãos, o facto de nós muitas vezes não sermos brandos nas palavras, também porque temos a tendência para julgar os outros, para exigir que os outros tenham uma conduta correta para connosco, e somos muito exigentes para com o outro, e muitas vezes não nos vemos ao espelho, e muitas vezes quem tem de mudar somos nós, ou quem também tem de mudar somos nós. Cada um de nós tem de se preocupar com a sua caminhada, com a sua mudança, com aquilo que cada um veio aqui para aprender, porque cada um trouxe uma aprendizagem para fazer. A minha aprendizagem não é necessariamente igual à vossa e vice-versa. Algumas coisas poderemos ter de aprender de igual modo, mas algumas serão diferentes. Algumas vocês já terão aprendido e eu não, e vice-versa. E nós comparamos-nos muito uns com os outros
e queremos que o outro mude, mas devemos olhar para nós primeiro e prestar atenção às nossas atitudes, aos nossos gestos e preocupar-nos mais com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, para darmos nós o exemplo ao outro, relativamente a como gostaríamos, tratar o outro como gostaríamos que ele nos tratasse. E então sejamos brandos também e tentemos corrigir-nos a nós para a nossa evolução espiritual. Obrigada. Vamos agora preparar-nos para recebermos o passe, libertando a nossa mente de pensamentos negativos, pedindo ajuda a todos que aqui vêm amorosamente para nos ajudar. Querido Mestre Jesus, mentores amigos desta hora, trabalhadores do plano espiritual, nesta hora, rogamos que as energias mais salutares, mais puras, vindas do alto, sejam derramadas sobre cada um que aqui se encontra. Que a energia do amor fique em cada coração. A paz e a harmonia seja uma constante nas nossas vidas. Que nesta hora as equipas de luz levem a cada um o que mais precisa. O equilíbrio do corpo físico, do seu espírito, que esta boa energia fique conosco e que quando sair contagie aqueles que estão nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Que esta luz irradie o planeta. Nos locais mais sombrios, onde não há pão, onde não há paz, onde não há saúde, nos locais de maior dor e sofrimento, que Jesus envie as suas falanges amorosas, socorrendo aqueles que mais necessitam. Que as nossas crianças, os nossos idosos, sejam amparados pelos seus anjos da guarda. Que a nossa humanidade desperte para a verdadeira vida, para aquilo que é mais importante, e que todos nós possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Rogamos por todos os pedidos feitos a esta casa, por todos os nossos irmãos em tratamento, por todos, Jesus, aqueles que não te conhecem
que não sabem qual foi o teu exemplo, por todo Jesus, que te seguem e querem seguir para ti no caminho do aperfeiçoamento. Rogamos a magnetização para as nossas águas, que elas possam conter a energia de acordo com a nossa necessidade, que os bons espíritos tão bem sabem das nossas necessidades, eles que tão bem nos conhecem e nos seguem até aqui. Que nós possamos então sair daqui renovados, que possamos sair daqui contagiando a humanidade com o amor do Pai. E assim, Jesus, terminamos este momento te agradecendo a vida, agradecendo a oportunidade de estar aqui na tua casa, de aprender e de evoluir. Contigo, Jesus, no coração, fazemos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Fica assim conosco, Jesus, juntinho a nós, agora e sempre. Que assim seja.